Rasputin, um místico, um curandeiro, um bêbado, um profeta, uma contradição ambulante, depende de quem você perguntar. Ele foi enviado por Deus ou talvez pelo diabo. Estamos falando de um camponês que, de alguma forma, conseguiu chegar ao coração do Império Russo. Sem coroa ou título, só barba, olhos selvagens e influência assustadora. Ele não liderava exército. Ele não aprovava leis, mas sussurrava no ouvido da esposa do czar. E isso foi suficiente para abalar um império. Diziam que ele não podia morrer. Eles o envenenaram, atiraram nele, espancaram, atiraram de novo. E quando isso não funcionou, jogaram ele em um rio gelado. E mesmo assim, ele ainda tentou sair de lá. Não é um mito, isso aparentemente está no relatório policial. Mas Rasputin não era apenas uma aberração na história russa. Ele era um sintoma de algo mais profundo. Um império apodrecendo por dentro, uma família real desconectada, um país à beira do colapso e um homem estranho que se tornou o para-raios de tudo isso. Hoje vamos direto à loucura, milagres, escândalos e assassinato. E esta é a história de Grigory Rasputin, o homem que não morria e ajudou a derrubar uma dinastia. Vamos mergulhar nisso. Oi pessoal, bem-vindos de volta ao Camp. Meu nome é Camp Gagnon. Obrigado por se juntar a mim na barraca, onde toda semana exploramos histórias fascinantes de toda a história do universo. Estou aqui com meu querido amigo Gabe, cuidando dos botões brilhantes. E aí, Gabe, eu tô um desastre. Tá bom, chega disso. Pessoal, quero agradecer a todos que comentaram no último episódio, tanto no YouTube quanto no Spotify. Eu perguntei o que as pessoas fazem como trabalho e a resposta foi incrível. Eu realmente gostei de ver tudo. Temos o A, que é bancário empresarial em Vancouver. Muito bom. Viu? Eu sabia que a nossa audiência era de alto nível, rica e financeiramente esperta. Balin é encanador. Também temos trabalhadores braçais, sabe? Caras esforçados que só querem ter uma renda boa e estável. Um mecânico da John Deere, isso aí. Um jardineiro. Isso nem é um trabalho de verdade. E temos um soldador. Quero dizer, cara, temos de tudo aqui. Temos alguns soldadores, cara. Um soldador de tubos. Isso até parece meio sexual. Então, um salve pra Shawnee Shields, o soldador de tubos, e pra um carteiro. Um dos meus favoritos de todos os tempos. Esse seria meu emprego dos sonhos. Sinceramente, quando eu era criança, meu emprego dos sonhos era ser carteiro ou lixeiro. Os lixeiros andavam pendurados nos caminhões, o que era incrível. Enfim, se eu não pudesse fazer nenhuma dessas coisas, eu queria ser comediante. E se isso não der certo, eu vou virar um místico. Isso mesmo. Eu vou me envolver profundamente com monarcas poderosos e oligarcas do mundo todo e influenciar a política deles, igual a lenda de Grigory Rasputin. Isso mesmo. Esse é o tema de hoje. Nós vamos mergulhar na história de uma das figuras mais controversas, enigmáticas e estranhas da história mundial, especificamente da história russa. Então, sem mais delongas, vamos mergulhar nisso, certo? Vamos começar do início, certo? A família de Rasputin veio de uma pequena aldeia na região de Tobolsk, no oeste da Sibéria, ao longo do rio Tura. Na época, essa era uma parte remota e pouco conhecida da Rússia, basicamente. Se Grigory Rasputin não tivesse nascido lá, a cidade provavelmente ainda seria desconhecida até hoje. No século XIX, a cidade era uma vila russa típica, com poucos moradores, principalmente agricultores que trabalhavam na terra e iam à igreja. O pai de Rasputin, Yefim, era um camponês que também servia como ancião da igreja e às vezes trabalhava como cocheiro, entregando mensagens entre duas cidades próximas. Em 1863, Yefim se casou com sua esposa Ana. Eles tiveram vários filhos, mas a maioria morreu jovem, uma ocorrência trágica, porém comum, na Sibéria rural. Grigori foi um dos poucos que sobreviveram à infância. Alguns acham que sobreviver quando seus irmãos não conseguiram deu a Rasputin a força de vontade que mostraria depois, enquanto outros veem isso apenas como sorte, algo presente em toda a sua vida. Mas muitos especularam que a perda de seus irmãos lhe deu algum tipo de preocupação espiritual mais tarde. Historiadores afirmam que Rasputin nasceu em janeiro de 1869, apesar de sua data de nascimento ter sido incerta por anos. Suas primeiras décadas de vida são pouco conhecidas. Não há fotos de sua infância e quase nada foi registrado sobre seus primeiros anos, o que não surpreende, dada sua vida como camponês siberiano. Rasputin provavelmente passou sua juventude como a maioria dos meninos da aldeia, certo? Trabalhando na fazenda, frequentando a igreja, ele se casou jovem e formou uma família.
Ele não teve educação formal e era analfabeto até a idade adulta, e mesmo assim, sua escrita ainda era muito, muito limitada. Grande parte do que sabemos sobre seus primeiros anos, como histórias de mau comportamento ou prisão, vem de lendas locais e rumores, não de registros históricos confiáveis. Os historiadores concordam que Rasputin nasceu nesta vila e cresceu em uma família camponesa, mas quase tudo o mais sobre sua juventude permanece incerto ou, no mínimo, não verificado. Nos seus 20 e poucos anos, Rasputin passou a fazer peregrinações religiosas a mosteiros e vilarejos próximos, buscando significado espiritual. E por essa época, ele conheceu Praskovia Dubrovina, uma mulher de uma vila vizinha, e eles se casaram em 1887. Eles tiveram 3 filhos que chegaram à idade adulta. Pouco se sabe sobre a vida pessoal de sua esposa, mas é certo que ela enfrentou muitos desafios. A fama de Rasputin por beber e se envolver com outras mulheres dificultou muito a vida dela. Mas apesar disso, ela permaneceu leal e apoiou seu marido durante toda a vida dele. E a vida de Rasputin estava seguindo uma trajetória bastante normal para um camponês da Sibéria. Mas um dia, as coisas mudaram drasticamente. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu e talvez nunca saberemos. Mas nós sabemos o que acabou acontecendo. Quando Rasputin estava no fim dos seus 20 e poucos anos, a vida dele simplesmente mudou. Mais tarde, ele escreveu que teve uma visão da Virgem Maria. E essa visão, ou seja lá o que realmente aconteceu, fez com que Rasputin quisesse viajar pela Rússia em uma jornada religiosa. Foi também durante essa viagem que Rasputin descobriu tipos de cristianismo mais misteriosos e possivelmente mais sombrios. Veja, no interior, a religião cristã ortodoxa ainda se misturava com crenças mais antigas, não cristãs, de certas maneiras. Mais tarde, Rasputin conheceu um homem religioso mais velho chamado Makary, em uma cidade próxima. E Rasputin aprendeu sobre todos os tipos de grupos cristãos incomuns e radicais, incluindo um chamado Klisti. Então, os Klisti eram um grupo de cristãos que misturavam seus ensinamentos religiosos com ideias misteriosas e sobrenaturais, quase místicas. E alguns especialistas acham que eles participavam de encontros sexuais em grupo para se conectar com o divino, quase uma forma prototípica de magia sexual. Eles acreditavam que ao pecar a pessoa podia pedir perdão, e ao pedir perdão ela podia se aproximar de Deus. E não há provas de que Rasputin tenha se juntado aos Klisti, mas eram esse tipo de pessoas que ele conheceu. Essas ideias tornaram-se parte importante da compreensão de Rasputin sobre o cristianismo. Rasputin, por fim, voltou para sua cidade como uma pessoa completamente diferente, tanto por dentro quanto por fora. Ele parou de comer carne, tornou-se completamente vegetariano, deixou de beber álcool totalmente e começou a rezar com frequência diariamente e de forma mais intensa do que nunca. Ele estava procurando por algo e parecia que havia encontrado, ou pelo menos uma versão do que estava buscando. E então, em 1897, Rasputin passou a arrumar suas coisas regularmente e atravessar o Império Russo a pé, novamente em busca de mais compreensão religiosa. Esse tipo de viagem, em que se vivia como um strannik, era comum na Rússia na época. Provavelmente havia centenas de milhares de pessoas vagando pelo Império em jornadas espirituais. Esses andarilhos vestiam roupas simples, viviam como mendigos e iam de igreja em igreja buscando a verdade espiritual. E durante seus anos como um peregrino errante, Rasputin enfrentou grandes dificuldades e privações. Ele costumava viajar a pé, percorrendo de 40 a 50 quilômetros por dia, em condições adversas, e dependia da caridade para comida e abrigo. Rasputin quase nunca tinha dinheiro e muitas vezes passava fome, sobrevivendo com alimentos simples oferecidos pelos camponeses. E em mais de uma ocasião, ele caminhou de Kiev até Tobolsk sem se lavar ou trocar suas roupas de baixo por até 6 meses, testando deliberadamente sua resistência ou determinação ascética. Às vezes ele trabalhava com trabalhadores braçais por comida e fazia pausas para rezar nos campos ou cuidando dos cavalos. E o jejum e a oração eram centrais em sua prática espiritual, e ele frequentemente impunha dificuldades adicionais a si mesmo, como abster-se de beber água em dias quentes. E essas experiências moldaram sua reputação como esse santo andarilho e contribuíram para a aura de misticismo que mais tarde o cercou. Quero dizer, tudo isso parece terrível, para ser honesto. Durante seus anos de peregrinação, ele foi tratado de forma bem ruim pelas pessoas da classe alta. Ladrões o espancavam e roubavam dele. Esse período serviu de educação para Rasputin, pode-se dizer. Ao longo dos anos, ele conheceu toda a Rússia e seu povo, de mendigos a criminosos, do interior aos ricos das grandes cidades. Ele viu de tudo. Durante suas viagens, ele aprendeu um pouco de leitura e escrita, mas principalmente memorizou escrituras religiosas conversando com as pessoas.
Ao aprender e pregar, ele percebeu seu talento especial. Os oficiais da igreja treinados pregavam de uma forma rígida e difícil de entender, completamente separada da vida cotidiana das pessoas. Rasputin, no entanto, conseguia explicar as escrituras usando uma abordagem simples, do povo, que fazia com que os textos religiosos parecessem relevantes para a vida cotidiana deles. Ele pregava o cristianismo ortodoxo russo de uma forma que atraía a pessoa comum, e esse tipo especial de apelo tornava Rasputin diferente de qualquer outro religioso. A aparência de Rasputin também era incomum. Mesmo nas fotografias, dá pra ver que ele era mais alto do que a maioria das pessoas e tinha aqueles olhos fundos e profundos, de uma cor verde acinzentada. Junto com sua barba, seu corpo magro e suas roupas pretas, Rasputin entendia que sua aparência tinha um poder por si só. E isso era algo que ele soube explorar com inteligência pelo resto da vida. No início dos anos 1900, Rasputin pregava e atraíra um grupo pequeno de seguidores, principalmente parentes distantes ou camponeses que rezavam com ele em sua cidade. Rasputin construiu uma capela no porão do pai e fazia reuniões religiosas secretas lá, o que gerou rumores, fofocas e irritou alguns moradores da vila. Muitos na cidade diziam que havia práticas sexuais nos cultos da igreja, algo que pode ser verdade pelo que Rasputin faria depois. Tudo isso, mais uma vez, era só o começo para Rasputin. As notícias sobre seu estilo incomum de pregação logo se espalharam pela Sibéria, tornando-o uma espécie de celebridade. Na cidade de Kazan, especialmente, Rasputin ficou conhecido como um curandeiro espiritual. Líderes religiosos de Kazan ficaram impressionados com Rasputin e providenciaram sua viagem a São Petersburgo para conhecer bispos importantes da então capital russa. Isso aconteceu em 1904, quando Rasputin teria cerca de 35 anos de idade. Entre os trabalhadores russos, pessoas como Rasputin praticavam um cristianismo misturado. Muitas pessoas na Rússia naquela época eram fascinadas pelo ocultismo e misticismo, e os ensinamentos da teosofia de Helena Blavatsky haviam tomado conta da Rússia. E assim, havia esses russos ricos em São Petersburgo que estavam meio que procurando por algo maior, fora dos limites da ortodoxia estrita do cristianismo. E eles acharam que os ensinamentos de Rasputin eram, de certa forma, quase mais puros. Não foi influenciado por intelectuais urbanos, sendo visto como uma expressão mais autêntica da fé. E essas pessoas ricas na igreja e no governo estavam muito interessadas nessa abordagem mística. Então Rasputin chegou exatamente na hora certa. Em São Petersburgo, a população logo se apegou a Rasputin. De fato, Rasputin conquistou um pequeno grupo de seguidores entre, você sabe, os círculos ricos de São Petersburgo, e as pessoas diziam que ele podia curar dores físicas e doenças apenas passando a mão sobre elas. Sua personalidade carismática era reconfortante. Seu público, em sua maioria mulheres, provavelmente não era coincidência. Rasputin afirmava que pecando podia receber o perdão de Deus e se aproximar do Senhor. Seus seguidores viam Rasputin quase como um deus em certos aspectos, tanto em termos de filosofia quanto de sexualidade. E nesse momento, Rasputin estava muito perto de alcançar a família real Romanov. Um dia, Rasputin conhece essas duas irmãs que eram famosas e chamadas de as Corvas Negras. Militsa e Anastácia eram da realeza em Montenegro, e elas haviam planejado se casar com membros da família Romanov. E essas duas irmãs apresentaram Rasputin ao czar Nicolau e a sua esposa, a czarina Alexandra Romanov. O czar e a tsarina estavam totalmente preparados para que Rasputin entrasse em suas vidas por vários motivos. Para entender por que Rasputin acabaria se tornando tão importante para a família Romanov, precisamos compreender o casal real e sua experiência com o sobrenatural. Então, antes de conhecer Rasputin, a czarina Alexandra tinha um conselheiro, esse cara Nazir Philippe, que nasceu em Lyon, na França. E Philippe afirmava ser um místico e curandeiro. E membros da família Romanov o trouxeram para a Rússia, onde ele conheceu o czar e sua esposa. Como muitos ricos, eles já se interessavam pelo sobrenatural. Eles logo simpatizaram com Philippe, que passou a ser conselheiro, reunindo-se com a família real para tratar de visões, previsões e temas sobrenaturais. Mais importante, Philippe dizia ter poderes para ajudar Alexandra a ter um filho. Apenas um homem poderia se tornar o único governante da Rússia. Então, como czarina, ter um filho, um herdeiro para o trono, era basicamente a única coisa que se esperava dela. Mas até conhecer Philippe, ela tinha dado à luz 4 filhas seguidas. A classe rica e Alexandra temiam que ela não conseguisse gerar um herdeiro homem. Alexandra acreditava que Philippe tinha poderes místicos e poderia ajudá-la a ter um filho homem.
Assim, ele permaneceu por anos, ganhando influência. Havia também antipatia crescente por Filipe, pois ele não era russo, mas francês. As pessoas não queriam um estrangeiro no poder do império. Assim, a situação saiu do controle e a família enviou Filipe de volta à França. Mas antes de partir, ele fez uma última previsão. Ele disse a Czarina para não se preocupar, que Deus logo enviaria outro místico para substituí-lo. Logo depois, Rasputin apareceu. Por isso, o czar e a Czarina acreditaram que ele fora enviado por Deus. Enquanto isso, o czar Nicolau havia acabado de sobreviver, no mesmo ano, a uma quase revolução. Houve violência nas ruas e greves por todo o império. Nicolau foi forçado a ceder a muitas das exigências do povo. Ele criou um parlamento, lançou um jornal público gratuito e ampliou os direitos do povo, incluindo a liberdade de reunião e expressão. Na verdade, toda a família Romanov quase tinha sido basicamente afastada do poder. Nikolai teve sorte de ainda estar no poder e vivo quando Rasputin chegou. O palco está praticamente montado. O czar provavelmente esteve em seu momento mais vulnerável de todo o reinado. Ele buscava orientação e respostas, e a pobre Alexandra já achava Nikolai um pouco fraco há tempos. Ela realmente não achava que ele fosse capaz de governar o império. Então, quando Rasputin aparece, tanto o czar quanto a czarina estão bastante abertos à sua influência. E por todos esses motivos, o casal real basicamente se apega e, você sabe, meio que segue Rasputin e seus ensinamentos. E eles ficaram fascinados com sua presença. E logo ele começaria a realizar milagres que depois se tornariam infames. Nessa época, Alexandra tinha dado à luz seu primeiro filho, Alexei. Dizia-se que a criança havia nascido com hemofilia. A condição era chamada de doença dos reis, porque muitos membros da realeza europeia do século XX casavam entre parentes, tornando-a comum nas linhagens reais. Dizem que Alexei herdou a hemofilia de sua mãe. E caso você não saiba, a hemofilia dificulta que o corpo pare de sangrar. É como se você não conseguisse coagular o sangue. Então, uma vez que você começa a sangrar, leva muito mais tempo para parar. Isso é um grande problema porque afeta tanto ferimentos visíveis quanto hemorragias internas. Então, quando Alexei caía ou se machucava, ele começava a sangrar sob a pele e ficava inchado e com a pele repuxada. E isso era extremamente doloroso. O Tsar e a Tsarina temiam que essa condição acabasse matando seu filho. As pessoas costumavam dizer que Rasputin foi levado ao palácio porque ele podia curar Alexei, e muitos historiadores dizem que isso não é verdade. Rasputin era, antes de tudo, um conselheiro espiritual, e mais importante, sua habilidade de cura inicialmente não tinha nada a ver com o motivo de ele estar envolvido no palácio, mas com o tempo ele se tornou um curandeiro. Ninguém realmente sabe quando isso começou ou quando Rasputin sequer soube da hemofilia de Alexei. Na verdade, ninguém sabe quantas vezes ou com que frequência Rasputin realmente o curou, mas, sabe, há pouquíssimos exemplos concretos disso acontecendo. Em 1907, Alexandra chamou Rasputin para rezar por Alexei quando a criança estava sofrendo de hemorragia interna. E Rasputin rezou e no dia seguinte Alexei melhorou. Além de, você sabe, curar seu filho, o incidente também provou o que a czarina já acreditava. A Tsarina e a elite tinham um interesse obsessivo nesses camponeses místicos como Rasputin. O incidente provou que o interesse era justificado. Pessoas inteligentes, médicos e religiosos da elite não conseguiram ajudar seu filho. Aí surge o camponês mágico à cena e resolve o problema. É muito fácil para Alexandra acreditar nisso. E considerando suas crenças espirituais, ela acredita totalmente. Então, no verão de 1912, Alexei teve outro grande episódio de sangramento, e ele estava sangrando tanto e sentindo uma dor tão terrível que parecia que ele estava prestes a morrer a qualquer momento. E Alexandra até preparou um anúncio da morte dele. A Tsarina enviou um telegrama a Rasputin, que estava na Sibéria, pedindo que rezasse. E ele rapidamente respondeu assim: Deus viu suas lágrimas e ouviu suas orações. Não fique triste. O pequeno não vai morrer. Não deixe os médicos incomodarem ele demais. Logo após, o sangramento de Alexei cessou. Os médicos disseram que a recuperação era completamente inexplicável. Parecia impossível. A partir desse dia, a czarina viu Rasputin como alguém capaz de milagres. Ele rapidamente se tornou o conselheiro mais confiável dela. E assim começa o controle místico, quase sobrenatural, de Rasputin sobre a família real. Rasputin era mais do que um simples curandeiro ou conselheiro. A família real via Rasputin como um elo com o povo russo, especialmente com a classe dos camponeses trabalhadores que eles costumavam romantizar.
Mas não importava o quão próximo ele chegasse do palácio, Rasputin ainda era alguém que buscava esses prazeres imorais. Esse tipo de comportamento era muito mais aceitável entre a classe trabalhadora. Rasputin sabia que precisava manter esse estilo de vida escondido da realeza, e isso foi fácil por muito tempo. Para começar, a família real basicamente nunca saía do palácio. Eles eram completamente isolados da sociedade russa. Disse que certa vez uma das filhas do czar foi a uma loja e pagou por alguns itens. Quando o lojista deu o troco, a filha ficou confusa, sem entender por que recebia dinheiro. Esse era o nível de desconexão de muitos da realeza. Fora dos muros do palácio, Rasputin passava seus dias levando atrizes e prostitutas aos banhos públicos. Ele bebia e festejava muito, e apesar de ser realmente religioso, ele realmente aproveitava os prazeres da vida. Quero dizer, Rasputin também não ficava sempre na cidade. Ele viajava com frequência e parecia preferir as áreas rurais da Sibéria. E, ele gostava muito mais disso do que, ficar em São Petersburgo, na cidade de São Petersburgo. Seu comportamento com a bebida e o comportamento sexual era mais aceito pelos siberianos que pelos ricos de São Petersburgo. E aí, pessoal, vamos fazer uma pausa porque preciso contar um segredo para vocês. A indústria de seguros não quer que vocês saibam disso. Companhias de seguro lucram segurando seu dinheiro o máximo de tempo possível. Você paga mensalmente e quando ocorre um acidente, eles tentam negar ou atrasar seu pedido de indenização para manter o lucro. Fica ainda pior quando, no tribunal, as seguradoras querem que os jurados pensem que o motorista culpado, como uma mãe solteira que bate na traseira de alguém, será quem pagará o valor da condenação. Enquanto isso, na verdade, são as companhias de seguro que vão arcar com os custos. Vou falar sobre o pessoal da Morgan & Morgan, porque eles assumem o caso e geralmente enfrentam as grandes seguradoras, não as pessoas que cometeram a infração. Morgan & Morgan luta muito por seus clientes, e as corporações sabem e se irritam com isso. Um cliente recente na Pensilvânia recebeu 29 milhões de dólares. A melhor oferta da seguradora foi 500 mil dólares. Isso mesmo, teve outro cliente na Flórida que recebeu 20 milhões de dólares. A última oferta da seguradora foi 0. Por isso, Morgan & Morgan é o maior escritório de advocacia especializado em danos pessoais dos Estados Unidos. Então, se você algum dia se machucar ou estiver lidando com uma seguradora que não quer pagar o que é justo, você pode procurar a Morgan & Morgan. Isso mesmo. Escolher o escritório de advocacia errado pode ser desastroso, enquanto o certo pode significar um grande aumento no seu acordo. E a Morgan & Morgan torna tudo muito fácil para começar. A taxa deles é gratuita, a menos que eles ganhem. Não há literalmente nenhum risco. A menos que eles ganhem seu caso, você não paga nada. E com a Morgan & Morgan nunca foi tão fácil. Estou te dizendo, é só acessar forthepeople.com. Isso mesmo, forthepeople.com. E use o código GAGNON, ou Disque Cerquilha 529. Isso é jogo da velha 529. Isso é forthepeople.com/gagnon ou Disque Cerquilha 529. Isso é jogo da velha 529. E este é um anúncio pago. Agora, senhoras e senhores, vamos voltar ao show. E aí, pessoal? Vamos fazer uma pausa rapidinho porque estou aqui sentado na minha bela barraca, como vocês podem ver. Toda semana, dia após dia. E as pessoas sempre perguntam, dizem: Mark, como eu faço para ter uma barraca assim? Eu quero sentar numa barraca bonita e convidar um amor, um amigo, alguém que eu aprecio e adoro. Quero proporcionar bons momentos para eles na minha barraca. É simples. Graças ao pessoal bacana do BlueChew.com. Isso mesmo. Blue Chew é a marca original, pioneira, que oferece comprimidos mastigáveis. E o que esses comprimidos fazem? Fico feliz que você perguntou. Eles vão te proporcionar uma performance sexual mais forte, mais intensa e duradoura. Isso mesmo. Eles vão te ajudar a levantar a barraca em qualquer lugar, seja onde for. E o melhor de tudo é que tudo é feito online. Isso significa que você não precisa ir ao consultório do médico e, conversar com ele e dizer estou sentindo alguma coisa diferente. Olha, isso não é só para quem tem problemas. É para quem busca a melhor experiência da vida, seja no dia dos namorados, aniversário ou até mesmo em um funeral. Vai saber? Sempre que precisar, nunca se sabe quando pode precisar do Blue Chew. Temos uma oferta especial para os ouvintes deste programa. Experimente o primeiro mês de Blue Chew grátis. Isso mesmo, totalmente grátis. Mark, isso funciona para mim? Sim. Então, aproveite que é de graça e teste. Visite BlueChew.com para mais detalhes e informações importantes de segurança. E agradecemos ao Blue Chew por patrocinar este podcast. Certo, agora vamos nessa e voltar ao programa. Há uma história famosa sobre Rasputin durante suas viagens, frequentemente usada para mostrar como ele se tornou selvagem e incontrolável. A história é a seguinte.
Rasputin visitou um hotel em Moscou onde bebeu e dançou até tarde da noite. E extremamente bêbado, ele subiu em uma mesa e se expôs para todos no hotel e supostamente gritou: "Este é o altar que a czarina adora." Essa história infame está em quase todas as biografias de Rasputin, mas pesquisas recentes indicam que pode ser totalmente falsa. Disse que a história vem de relatos da polícia secreta que seguia Rasputin na época. Porém, ao pesquisarem esses registros policiais, historiadores como Douglas Smith não encontraram menção ao incidente. E esses registros mostram que Rasputin foi ao hotel, tomou algumas taças de vinho e depois foi embora. O historiador encontrou cartas de um chefe de polícia que odiava Rasputin. Como muitos ricos, ele via Rasputin como um camponês humilde que invadira seu mundo. E esse chefe de polícia decidiu destruir a reputação de Rasputin de uma vez por todas. Em cartas para seus funcionários, ele pediu especificamente que inventassem histórias para fazer Rasputin parecer uma má pessoa. Nessas cartas, as histórias ficavam cada vez mais ridículas, e o chefe de polícia mandava que as pessoas as tornassem ainda piores. Em determinado momento, Rasputin estaria envolvido em um plano para lucrar milhões vendendo roupas íntimas usadas de soldados. É uma loucura. E o incidente do hotel foi provavelmente uma das muitas mentiras encontradas nessas cartas. Ou melhor, não encontradas, já que pode simplesmente nunca ter acontecido. As pessoas também apontam para memórias de um agente britânico chamado Sir Bruce Lockhart. Bruce afirma que viu tudo, Rasputin ficando bêbado e se expondo. Mas em seu diário pessoal escrito enquanto estava na Rússia, não há menção ao incidente. Essas entradas do diário provam que ele nem estava em Moscou na noite em que afirmou que ocorreu. Lockhart apenas ouviu a história de outro e a incluiu em suas memórias. Quando o chefe de polícia levou essa história inventada para a czarina, ela riu. Ela percebeu que era tão ridícula, ridícula demais para ser verdade. Mas, a partir de então, sempre que ela ouvia histórias realmente verdadeiras sobre o comportamento de Rasputin, e claro, havia muitas, ela assumia que também eram apenas mentiras criadas para prejudicar a reputação dele. Alexandra era fascinada por Rasputin, principalmente por sua capacidade de curar Alexei, e se recusava a acreditar que ele agisse assim. Há muito tempo existem rumores de que Alexandra e Rasputin tinham algum tipo de relacionamento romântico, mas isso nunca foi comprovado. Eram apenas rumores, mas prevaleciam por toda a Rússia. Não há nenhuma prova concreta, sem trocadilhos, de que Rasputin era algo além de um amigo próximo e conselheiro. Circulavam rumores de que Rasputin se relacionava romanticamente com as filhas da família real. Em determinado momento, a professora delas, Sofia Ivanova Tusheva, desculpe, eu não falo russo, queria que Rasputin fosse proibido de entrar na ala das crianças da família real. A Tsarina a demitiu, e essa professora espalhou suas histórias pela família real, criando ainda mais escândalo entre a alta sociedade. Com os boatos se espalhando, jornais locais publicaram charges de Rasputin seduzindo a czarina com as filhas ao fundo, basicamente um ataque difamatório, uma peça de propaganda. Não há nenhuma evidência substancial de que Rasputin tenha tido relações sexuais com a czarina ou com as filhas dela. E quem pode afirmar? A maioria dos historiadores acredita que isso não ocorreu, mas foi aí que as coisas começaram a se voltar contra Rasputin. Em 1914, Rasputin foi abordado por uma mulher chamada Kiona Guzovain em sua aldeia natal na Sérvia. Essa mulher o esfaqueou no estômago com uma faca, gritando em seu rosto: "Eu matei o anticristo." Rasputin fugiu sangrando enquanto a mulher o perseguia pela rua para atacá-lo de novo. Ele a atingiu e escapou. Segundo relatos, a facada deveria tê-lo matado. Sobreviver a uma facada no estômago é difícil até hoje, pois a infecção se espalha rápido ou a pessoa morre de hemorragia. Em 1914 era quase impossível sobreviver. Mesmo assim, Rasputin fez uma cirurgia e ficou muito tempo no hospital, onde os médicos achavam que ele morreria, mas ele se recuperou. Anos antes, um padre chamado Sergei Trufenov tentou expulsar Rasputin do palácio, mas falhou e acabou sendo mandado embora de São Petersburgo. A mulher que o esfaqueou era seguidora de Trufenov, embora dissesse ter agido sozinha. Rasputin achava que Trufenov ordenou o ataque. Ela foi declarada mentalmente doente e enviada para um asilo. Embora Rasputin tenha sobrevivido, estava claro que a classe rica estava começando a se voltar contra ele. Veja, Rasputin nunca conseguiu escapar de suas origens camponesas, apenas um camponês analfabeto da Sérvia. Assim, parte da elite de São Petersburgo achava que camponeses não tinham lugar em sua sociedade.
Combinado com as histórias sobre seu consumo de álcool e comportamento sexual, algumas das quais eram verdadeiras, eles estavam claramente ficando cansados de Rasputin. Mas é nesse momento que a Primeira Guerra Mundial estoura e consolida o controle de Rasputin sobre a família real. Em 1914, a Rússia declara guerra à Áustria e à Alemanha. Em resposta, Rasputin escreveu uma previsão em uma carta ao czar, abre aspas, que papai não faça planos para a guerra, pois com a guerra virá o fim da Rússia e de vocês, e tudo será destruído. Rasputin alertava que a participação da Rússia na Guerra Mundial causaria desastre à monarquia e ao país. Ele alertou que a guerra levaria ao colapso da dinastia Romanov e à destruição das instituições russas. E apesar desses graves avisos, o czar Nicolau II escolheu prosseguir com a guerra, ignorando o conselho profético de Rasputin. Após problemas na guerra, o czar Nicolai II passou a comandar as forças armadas russas. Geralmente o czar comandava tudo do palácio, mas devido às circunstâncias ele assume o comando da guerra. E por isso ele passou a desempenhar um papel menor no governo. A tsarina assume grande parte das responsabilidades de governo de Nicolau. E com o marido ausente, ela começa a confiar em Rasputin como seu conselheiro mais confiável. Em cartas ao marido, ela repetia opiniões e pontos de vista de Rasputin, chamando-o de nosso amigo. Porém, Nicolau não era muito receptivo às opiniões de Rasputin. Hoje, acredita-se que Rasputin tinha pouca influência real, mas era ouvido pela czarina. Enquanto isso, a guerra ia mal para a Rússia, com milhões de soldados mortos e rumores circulando entre os ricos. Rumores culpando a czarina e Rasputin pelo fracasso nos esforços de guerra, a elite russa não aceitava que o fracasso fosse culpa do país ou da guerra e passou a acreditar que espiões alemães estavam em todos os lugares. A tsarina nasceu na Alemanha, o que gerou rumores de que ela e Rasputin seriam espiões alemães. Atualmente, não existem provas de que a czarina ou Rasputin colaboraram com os alemães, e registros alemães indicam que nunca chegaram a contatar Rasputin. Mesmo assim, os ricos precisavam de um culpado, mas não podiam culpar o czar Nicolau, pois isso seria suicídio político. E eles certamente não podiam assumir a culpa. Mas aqui estava esse monge pobre, de origem camponesa, cercado de histórias escandalosas. Sabe, Rasputin era um camponês que meio que simplesmente se infiltrou nos mais altos níveis da sociedade. A própria existência dele era uma ameaça para a classe rica como um todo, e ele serviu como um excelente bode expiatório. Em 2 anos, o parlamento russo já falava abertamente sobre seu ódio por Rasputin. Monarquistas e ultranacionalistas começaram a atacar Rasputin em todas as frentes. No dia 19 de novembro de 1916, um dos principais nacionalistas fez um discurso na Duma, onde atacou a influência de Rasputin e disse que ele tinha uma influência indevida sobre a czarina Alexandra. Ele afirmou que a Rússia não venceria a guerra enquanto Rasputin vivesse, e todos levaram isso a sério. Para um certo grupo de pessoas ricas, parecia que matar Rasputin era a única maneira de mudar o rumo da guerra. Entre esse grupo estava um homem chamado Felix Yusupov. Os Yusupov eram a família mais rica da Rússia, até mais que os Romanov. Por isso, ele tinha grande influência. Felix Yusupov reuniu um grupo de conspiradores, incluindo o primo do czar Nicolau, Dmitry Pavlovich e Vladimir Purishkevich. Juntos, eles planejaram matar Gregório Rasputin. Em 21 de novembro, Vladimir Purishkevich, o líder dos monarquistas na Duma, escreveu para Yusupov. Ele diz: "Estou terrivelmente ocupado trabalhando em um plano para eliminar Rasputin." Por fim, o grão-duque Dmitry Pavlovich Romanov se juntou. Felix Yusupov, Purishkevich e muitos outros realmente se uniram para derrubar Rasputin. A história da morte de Rasputin se tornou lendária. Geralmente ela é contada mais ou menos assim. Felix Yusupov chamou Rasputin, convidando-o para jantar em sua casa no palácio. Lisonjeado, Rasputin aceitou, e os 5 conspiradores esperaram por ele no escritório do palácio. Ao chegar, Rasputin foi levado por Yusupov ao apartamento no porão. Lá, Yusupov ofereceu vinho e bolos a Rasputin, todos supostamente envenenados com cianeto. Rasputin bebeu e bebeu, comeu toda a comida, e o suposto cianeto não teve efeito nenhum sobre ele. Mais tarde, o médico que realmente colocou o cianeto na comida e na bebida afirmou que teve um certo peso na consciência e colocou uma substância inofensiva nos bolos, e não cianeto em pó de verdade. Mas, de qualquer forma, todos os homens ficaram confusos e preocupados. Yusupov apontou uma arma para o peito de Rasputin e atirou no coração dele. O camponês caiu no chão.
Yusupov e os conspiradores deixaram o palácio e foram ao apartamento de Rasputin para simular que ele havia retornado naquela noite. Eles mudaram algumas coisas no apartamento e voltaram para o palácio. Yusupov foi ao porão confirmar se Rasputin estava morto. De repente, Rasputin se ergueu bruscamente sobre as mãos e os joelhos, gritando. E em um frenesi selvagem, Rasputin atacou Yusupov, que fugiu correndo escada acima. Rasputin rastejou de 4, subiu os degraus do porão e saiu para o pátio. Vladimir Purishkevich correu para o pátio e atirou em Rasputin mais 2 vezes. Rasputin então caiu na neve. Os conspiradores enrolaram o corpo de Rasputin em um pano e o jogaram em um rio próximo. 2 dias depois, a polícia achou o corpo de Rasputin no rio congelado. Houve rumores de que ele ainda estava vivo ao ser jogado no rio, mas nada comprova isso. Não havia água nos pulmões, ao contrário do que foi alegado. Rasputin, uma pessoa corrupta, um trapaceiro, um bêbado, embora ele possa ter sido tudo isso, talvez não passasse de um bode expiatório da elite russa. Então, depois que o mataram, nada realmente mudou na Rússia. Rasputin foi muitas coisas, mas ele não era a causa de todos os problemas da Rússia. Na verdade, as previsões de Rasputin sobre a guerra acabaram sendo estranhamente precisas. Essa guerra realmente levou à queda da Rússia, e a Revolução Russa resultou em Nicolau, a czarina e seus filhos sendo levados para um porão e fuzilados. A monarquia foi destruída e as instituições russas desmanteladas. Se o czar Nicolau tivesse ouvido Rasputin, o mundo poderia ser bem diferente hoje. É uma hipótese interessante. Felix Yusupov atraiu um homem desarmado ao porão e o matou a sangue frio. E em um ato de covardia, sabe, simples assim. E de fato, o único relato que temos do assassinato vem do próprio Yusupov. E sinceramente, parece mais um homem tentando justificar seus próprios desejos assassinos. A sequência de eventos faz Rasputin parecer essa figura demoníaca, quase satânica, que não pode ser morta, enquanto Yusupov se coloca como um anjo heróico, determinado a destruir o mal. Sabe, é difícil realmente justificar isso. Dado o contexto, não é só pouco confiável. Também é bem inacreditável, mas nunca saberemos totalmente a verdade. Mentiras sobre a vida de Rasputin se espalharam rapidamente, mas agora um historiador está trazendo respostas reais. Por anos, Rasputin foi uma figura misteriosa e mística, marcada por histórias, mentiras e suposições. Mas o historiador Douglas Smith publicou um livro de 900 páginas sobre o homem enquanto pesquisava para seu livro. Ele viajou por toda a Rússia, desde o local de nascimento de Rasputin até o lugar onde ele morreu em São Petersburgo. Ele pesquisou registros policiais, cadernos de anotações e diários pessoais até então desconhecidos para montar um retrato realista e factual de Rasputin. O livro de Smith foi a fonte principal deste relato. Acima de tudo, Rasputin era complicado. Claro, ele era um bêbado e não amava quase nada mais do que amava vinho. Ele era um pervertido sexual. Quase toda mulher que se sentasse ao lado dele era, você sabe, tocada ou agarrada de modo inapropriado. Rasputin foi acusado de má conduta sexual e agressão mais de uma vez. Ao longo de sua vida, ele traiu sua esposa, possivelmente centenas de vezes. E claro, ele provavelmente era um louco insano. Rasputin achava que podia curar pessoas com o toque das mãos e costumava receber dinheiro por isso. Ele se importava muito pouco com posses materiais, mas, sabe, era fascinado por essas experiências intensas. Comportamento sexual, embriaguez e fama o atraíam. Mas ainda assim, uma pergunta permanece. Como Rasputin conseguiu curar o herdeiro Alexei? Ninguém realmente sabe. Até hoje, isso segue um mistério e talvez sempre seja. As fontes originais se contradizem. Alguns afirmam que não houve efeito na saúde do garoto. Outros afirmam que ele apenas acenava e o garoto milagrosamente parava de sangrar. Há também teorias, quase certamente falsas, de que sua cura envolvia uma conspiração. Essas teorias sugerem que Rasputin estava trabalhando com uma mulher chamada Anna Vorobeva, que era uma amiga próxima da rainha. Supostamente, Rasputin e Vorobeva davam a Alexei algum tipo de envenenamento temporário para causar sangramento. E isso faria a czarina entrar em pânico e ela chamaria Rasputin para curar seu filho. Rasputin parava de dar esse veneno e Alexei então voltava a ficar saudável. E pareceria que Rasputin realmente tinha poderes místicos. Não há evidências que comprovem isso, mas essa teoria da conspiração ainda reina na lenda de Rasputin. Sugeriram que os médicos davam aspirina ao menino, o que, como sabemos, afina o sangue. Rasputin frequentemente dizia aos médicos para deixarem o menino em paz. Ao proibir o uso de aspirina, Rasputin pode ter ajudado o sangue de Alexei a coagular um pouco mais rápido, ainda que sem querer.
Isso é apenas um palpite fundamentado. Talvez a melhor explicação, que também é só uma teoria, esteja ligada a algum tipo de conexão entre mente e corpo. Os cientistas de hoje estão aprendendo mais sobre como o estado mental de uma pessoa pode realmente afetar seu estado físico. Se Alexandra acreditava que Rasputin curava seu filho, Alexei provavelmente também sentia segurança, e esse efeito placebo podia fazê-lo se sentir melhor. A lenda de Rasputin e a aura de mistério em torno dele seguem fortes. Há muitos relatos sobre os olhos penetrantes de Rasputin, dizendo que tinham poder hipnótico e podiam submeter as pessoas à sua vontade. Essas teorias dizem que ele conseguia enfeitiçar e controlar pessoas apenas com um olhar. Apesar de Rasputin ter olhos intensos que muitos achavam perturbadores, não há evidências de que possuísse habilidades hipnóticas sobrenaturais. Quero dizer, esses olhos hipnóticos e a lenda em torno disso parecem ter surgido do desconforto das pessoas com seu olhar direto e inabalável, que provavelmente foi exagerado com o tempo. Além de sua suposta habilidade de curar, Rasputin era visto como alguém com poderes milagrosos para curar qualquer doença. Quero dizer, circulavam histórias sobre ele curando cegos, curando paralisia e até ressuscitando mortos. Essas histórias foram em grande parte criadas por seguidores para aumentar sua reputação e por inimigos para retratá-lo como satanista ou charlatão. Apesar de alguns relatarem melhor após encontrá-lo, não há provas confiáveis de habilidades sobrenaturais de cura. Muitas histórias sensacionalistas circularam sobre Rasputin, como sua conduta sexual incomum e cerimônias religiosas que viravam orgias. Essas histórias diziam que ele pregava que o pecado era necessário para a salvação e que o contato físico com ele tinha efeitos purificadores. E embora Rasputin possa ter tido ideias religiosas não convencionais e certamente fosse sexualmente promíscuo, as histórias dessas orgias religiosas organizadas eram difíceis de realmente provar. Outra alegação estranha feita contra Rasputin era que durante o tempo de guerra, ele estava realmente envenenando maçãs importadas do Canadá. Alguns afirmavam que ele estava tentando iniciar algum tipo de epidemia de cólera. E essa história sugere que ele estava tentando enfraquecer o esforço de guerra da Rússia por meio de guerra biológica. A história era tão absurda que, mesmo na época, poucos a levaram a sério, mas mostrava como as acusações contra Rasputin haviam se tornado exageradas. Após sua morte, surgiram muitas outras histórias afirmando que ele havia feito profecias detalhadas sobre a queda da dinastia Romanov e a Revolução Russa. Muitas dessas previsões estavam em cartas ou foram ditas aos seguidores. No entanto, a maioria dessas profecias foi escrita depois dos eventos que supostamente previam e que já haviam ocorrido. Rasputin alertou contra a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial e previu um desastre, mas profecias detalhadas sobre eventos futuros foram em grande parte invenções posteriores. E essa, pessoal, é a história de Grigory Rasputin, um louco, um camponês, um devasso sexual, um místico que saiu das frias fazendas da Sibéria e chegou ao Palácio Real. Na minha opinião, parece a confluência perfeita de eventos. Sabe, havia um ar de misticismo e ocultismo acontecendo na Rússia naquela época, meio que liderado por Helena Blavatsky e muitos outros. A rigidez da ortodoxia e a busca por uma espiritualidade menos estruturada, lacuna que Rasputin convenientemente preencheu. O desejo dele de ser visto como místico e transmitir conhecimento divino o tornava muito atraente para pessoas ricas. Isso ainda acontece hoje, né? Há muitas, você sabe, esposas de bilionários que se envolvem, você sabe, com ayahuasca, e tem seus próprios gurus que ajudam a dar orientação divina. A diferença é que, com o czar e a czarina e a entrada na Primeira Guerra Mundial, o czar Nicolau II foi tirado do palácio. E Rasputin acabou recebendo o papel de conselheiro, confidente e alguém em quem a czarina podia confiar. E à medida que sua lenda crescia, pessoas de ambos os lados, tanto seus seguidores quanto seus detratores, espalhavam histórias fantásticas sobre ele. Isso se espalhou pela imprensa e consolidou seu legado como um dos conselheiros mais controversos e enigmáticos de toda a história mundial. Mas estou curioso para saber o que vocês acham. Quero dizer, Rasputin era mesmo um curandeiro sobrenatural? Ele tinha habilidades? Como conseguiu curar o herdeiro Alexei? Ou ele simplesmente teve sorte, estava no lugar certo na hora certa e conseguiu passar de origens humildes para ter influência na realeza? Deixe um comentário. Eu leio todos eles. Se tiverem outras ideias ou sugestões de episódios, quero saber o que acham no YouTube ou Spotify. Vejo tudo, então sejam gentis, ok? Como sempre, meu nome é Camp Gagnon. Obrigado por se juntar a mim na minha tenda e vejo vocês na próxima semana. Valeu! E aí, pessoal?
Aviso rápido. Se você gosta do Camp Gagnon ou Religion Camp, temos uma novidade. Estamos lançando o History Camp. Esse é o canal para explorarmos temas interessantes, fascinantes e polêmicos da história, certo? Você deve conhecer Benjamin Franklin, Thomas Jefferson e Nikola Tesla, figuras históricas interessantes. Na escola, aprender sobre eles foi chato, mas aqui será diferente. Não, como você sabe, fui criado por um teórico da conspiração. Então vou mergulhar fundo em todas as relações sociais interessantes, estranhas, ocultas e secretas que todos esses homens famosos e influentes do nosso passado compartilhado têm. Então, se você estiver interessado, por favor, se inscreva no canal do YouTube. O link vai estar fixado na descrição e também nos comentários. E se você estiver no Spotify, isso não se aplica muito a você, mas esses episódios também vão sair por lá. Dá uma nota alta pra gente, isso ajuda muito o programa.